Irmãos queridos, abram a palavra do Senhor comigo, no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Aleluia. Livro de Jó, capítulo de número 42. Você vai no livro dos Salmos e retorna um pouquinho. Volta aí a página. Jó, capítulo 42. Quem encontrou diz um amém aí. Amém. Quem não encontrou fala misericórdia. Isso. Vai localizando aí, dá certo. Jó 42. Versículos de 1 a 5, a 6, para fechar o bloco aqui, não é? Diz assim a palavra de Deus: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu nunca conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios lábios. Retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Irmãos queridos, deixa eu te trazer aqui algumas palavras que o Senhor colocou no meu coração, e farei isso de forma breve, porque o culto da esperança, ele não permite nós ficarmos por muito tempo. Então, deu uma alteração aqui, né? Mariana, se der para clarear um pouquinho, não sei se dá, mas ficou bom assim? Ah, então tá. Eu senti aqui no retorno, deu uma diferença danada de grande. Ok. Então, algumas palavras rápidas aqui para os irmãos. Os irmãos se lembram, no início da carta aqui, esse é um livro poético, que nós temos Jó, um homem de Deus, que se preocupava com a família, preocupava com a sua casa. Diz o texto que ele estava sempre apresentando os filhos diante de Deus, santificando os filhos, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. E diz a Bíblia que num determinado dia, no mundo espiritual, no mundo celestial, os anjos na presença de Deus e Satanás entre eles se aproxima do Senhor. E o Senhor traz uma palavra dizendo: viste meu servo Jó, ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, temente a Deus e que se afasta do mal. São declarações do Senhor. E aí Satanás então diz para Deus que Deus faz isso porque cercou Jó de muitas coisas boas, deu a ele as casas, deu a ele as riquezas, aquela região inteira. Ele era tido como o homem mais bem sucedido, o homem mais rico. E Satanás então faz uma acusação dizendo que ele é assim porque Deus o cercou. E Deus então diz para Satanás: pode ir e tocar em tudo que ele tem, mas não toca na vida, no físico dele. E naquele dia houve um grande problema causado pelo inferno, pelo inimigo, de tal forma que a destruição foi enorme, e tudo que Jó tinha acabou naquele dia. Ele perdeu todas as coisas. E assim, depois de perder todas as coisas, Jó adora a Deus, Jó exalta a Deus, Jó engrandece a Deus, Jó não peca contra Deus. A palavra de Deus acerca de Jó continua: Jó era homem íntegro, temente a Deus, e um homem reto e que se desviava do mal. Satanás chega diante do Senhor mais uma vez e diz para ele: Jó continua temendo o Senhor, porque ele tem filhos,
porque ele tem uma família maravilhosa. Então, naquele mesmo dia, os filhos de Jó, todos os 10 filhos são mortos numa catástrofe terrível. E a esposa e Jó são obrigados, no mesmo instante, a sepultar os 10 filhos, levar os 10 filhos para o cemitério, colocar os 10 filhos no caixão, chorar pelos 10 filhos no mesmo instante, no mesmo dia. E naquele momento, há um desespero na vida daquela mulher, mas não somente isso, Jó não peca contra Deus, Jó não blasfema contra Deus. E aí então Satanás mais uma vez ele faz uma acusação dizendo que Jó tinha saúde, que Jó era um homem saudável, Deus deu a ele esse vigor físico, e Deus diz: pode tocar no físico dele, pode tocar na carne dele, mas a vida dele você não tira, porque Satanás ele é alguém que só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. E então naquele dia, mesmo dia, Satanás toca no corpo de Jó, de tal forma que ele é acometido de úlceras da planta da cabeça até os pés. E os irmãos conhecem o relato. Jó vai ficando com a pele toda deformada, bolhas, feridas abertas, coceiras, ardume, pus, a pele fica toda purulenta. Ele pega um caco de cerâmica e vai raspando o corpo, porque não aguentava mais. Uma miséria terrível, luto, uma enfermidade terrivelmente avassaladora. A mulher de Jó não suporta aquilo, diz: você podia morrer, amaldiçoar esse Deus e morrer. Eu não sei como você consegue continuar sendo crente quando você entrou na pobreza, quando você perdeu os seus filhos e agora você está perdendo a sua esposa, o seu casamento, porque ninguém aguenta uma situação dessa. E Jó no capítulo 2, ali na altura do verso 8 a 10, eu não estou certo agora, ele diz: mulher, você está falando como uma louca. Deus deu tudo para a gente, Deus não pode tirar tudo. Tudo Deus deu, tudo Deus pode tirar, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não peca contra Deus. Mas você passa do capítulo 2 para o capítulo 3, 4, 5, e você vai ver alguns amigos de Jó se aproximando. Eles chegam, se aproximam de Jó, ficam com Jó, vê a miséria de Jó, chora com ele bastante. 7 dias sem conversar, absolutamente nada. E depois os amigos de Jó começam a abrir os lábios, a abrir a boca, e começam a fazer o que muitos de nós faz de vez em quando não vigia o coração, os lábios e os olhos, certificando no nosso coração de que se alguém está passando por problemas, é porque está cometendo pecado. E se os problemas são tão graves como os problemas de Jó, é porque os pecados são muito grandes. E eles começam a dizer que Jó era alguém que estava em pecado, Jó devia estar em adultério, Jó devia estar numa vida de mentira, de promiscuidade, Jó devia ter se afastado de Deus. Jó não aguenta mais e começa a levantar alguns porquês, perguntando para Deus: por que isso, por que aquilo? Coisas que nós também fazemos quando entramos numa situação miserável e terrível. Por que disso, por que daquilo, por quê? E Deus se silencia. Irmão, se tem uma coisa que dói na alma humana, é quando nós estamos cheios de questionamento, com dor no coração, perguntamos e não há resposta do céu. Os céus se calam e você fica com a alma tremendamente dolorida. Mas daqui a pouco Deus quebra o silêncio e, ao invés de responder a Jó, começa a fazer questionamentos para Jó. Você já viu o céu? Você consegue contar as estrelas dos céus? Dizem aí os estudiosos que há mais estrelas no universo do que todas as areias que estão nas praias do mar e nos desertos. Você sabe contar as estrelas? Pois é, eu conto cada uma delas, e quando eu as chamo, elas me escutam, e eu chamo cada uma delas pelo nome. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus controla todas as coisas. Deus consegue manter as águas dentro dos oceanos e dos mares sem que elas saiam, porque Ele é Deus. E aí então, amados irmãos,
nós entramos no capítulo 42, em que depois de tudo isso, Jó faz a seguinte declaração no verso 1 do capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Essa é a primeira coisa que alegra, que fortalece, que cura, que traz ânimo e vitória para o coração humano, saber que Deus pode, saber que Deus faz, saber que Deus realiza, saber que não há acidente, que não há um inferno, que não há governo, que não há ser humano, que não há ser espiritual que pode deter a mão do Senhor. Quando Deus determina fazer, Ele faz, porque tudo Ele pode. Nada pode barrar a mão do Eterno de realizar os seus feitos na minha e nem na sua vida. Depois de muito sofrimento e de muita dor, essa é a conclusão de Jó. Deus pode, Ele é soberano, Ele consegue, Ele realiza. O ser humano é finito, o ser humano é incapaz, o ser humano é limitado, mas Deus pode, Deus realiza. E eu quero que você se sinta encorajado nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Eu quero que você receba essa palavra, você que veio desanimado, você que veio meio desacreditado, você que está achando uma causa difícil demais, você que não está conseguindo romper, você que imagina que Deus esqueceu por causa da doença, por causa da limitação, por causa dos aparentes fracassos. Deus pode e Ele faz todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. Ninguém pode frustrar. Você precisa grudar no Senhor, você precisa grudar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque se Ele agir, ninguém vai impedir. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor é poderoso, e se Ele determinar agir sobre a sua vida, vai acontecer. Se Ele decidir abrir uma porta, a porta vai se abrir. Se Ele decidir fechar uma porta, a porta vai se fechar. Você não precisa entrar em conflito com aquela pessoa, com aquela situação, com aquela entidade. Você não precisa. O que você precisa é buscar a Deus. O que você precisa é se curvar diante do Senhor. O que você precisa é ser mais crente no Senhor. O que você precisa é entender que o problema na sua família não pode te distanciar de Deus. O problema da sua igreja não pode te distanciar de Deus. O seu problema econômico não pode te distanciar de Deus. A sua saúde, a debilidade não pode te distanciar de Deus. Porque essa é a grande estratégia de Satanás, é criar situações para você abandonar a sua confiança no Senhor. E nessa manhã o Senhor está te dizendo, você precisa entender que Deus pode todas as coisas, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mesmo quando você entrar num processo de enfermidade, mesmo quando as situações financeiras estiverem difíceis, mesmo quando os seus filhos estiverem com problema, mesmo quando os seus amigos parecerem contra você, entenda, Deus não pode ser frustrado, e Ele vai cumprir os seus planos, porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor absoluto. Deus pode todas as coisas. Aleluia, louvado seja o Senhor. O texto continua dizendo, verso 3, perguntar-te quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E Jó responde, sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Sabe, irmãos, quem pergunta demais, ou sobretudo, quem fala demais, quem argumenta demais, quem acha que conhece demais, é porque não conhece absolutamente nada. Porque todas as vezes que estudamos, todas as vezes que lemos, todas as vezes que nos aprofundamos, todos aqueles que se aprofundam no conhecimento, todos aqueles que pesquisam muito diante dos olhos de Deus, são aqueles que às vezes menos falam. Sabe por quê? Porque mais sabe que o universo é grande demais, que há coisas demais para descobrir, e nós sabemos que não sabemos. E com esse conhecimento nos calamos para adorar aquele que sabe de todas as coisas.
Então muito cuidado para não tecer argumentos, para dizer que isso está certo, que isso não está certo. Agora no ano político nós sabemos de tantas coisas, nós achamos que isso está certo, e não sabemos de absolutamente nada. Sabemos de uma coisa, eu não sei, mas Deus sabe. Todo conhecimento está nele, toda sabedoria está nele. Ele é o Deus que conhece, o onisciente, que sabe de todas as coisas. Sabe, queridos, o ser humano faz tanta coisa, o ser humano desenvolve tantas coisas, o ser humano cria, inventa tantas coisas, e nós, segundo os estudiosos aí, não usamos nem 10% do nosso cérebro. O que significa dizer que nós precisamos descansar nesse Deus que é pleno, perfeito, poderoso, e que conhece, e que sabe todas as coisas. Sabe qual é a conclusão? A conclusão de Jó é que antes dessas experiências ele conhecia a Deus de uma forma, mas depois disso ele buscou e entrou numa intimidade profunda com Deus. Eu acredito, sabe, que nós precisamos dessa intimidade. Eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos nessa manhã acreditar piamente que tem mais de Deus para a gente experimentar. Tem muito mais de Deus para a gente experimentar. A nossa vida é rasa, a nossa intimidade com Deus ainda é muito rasa. Nós ainda somos muito distantes de Deus. Deus se revela e quer se revelar e se mostra. Ele quer relacionar, Ele quer cuidar de você, Ele quer suprir você, mas Ele quer que você se entregue, que você se renda, que você não viva só por causa das suas coisas, para as suas atividades, para o seu trabalho, para a sua família, para os seus amigos, para o seu dinheiro. Ele quer que você ame e sirva ao Senhor acima de todas essas coisas. Esse é o teste, irmão. Esse é o teste. Tem gente que só serve a Deus quando as finanças vão bem. Tem gente que só serve a Deus quando a saúde está boa. Tem gente que só serve a Deus quando os filhos estão bem, quando o casamento está bem, quando a amizade está boa. E tem gente que não consegue servir a Deus na doença. Tem gente que não consegue servir a Deus quando as coisas estão de mal a pior. Mas a palavra de Deus nos ensina nessa manhã que nós adoramos e buscamos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Se Deus não der nada, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele não fizer nada, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele não responder nada, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele não te mostrar caminho nenhum, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus, e eu o amo acima das suas obras, porque Ele é Deus. E nessa manhã eu quero convidar você para a gente orar pedindo que o Senhor nos faça perceber o que Jó percebeu, e que a gente não tenha que viver os sofrimentos e as lutas que Jó viveu para perceber isso. Que a gente perceba e viva nessa dimensão espiritual, amando e servindo a Deus de verdade, numa espiritualidade contagiante, numa vida de fé vibrante, que ora a Deus, que lê a palavra de Deus, que vem congregar, que cria relacionamentos, que tem alegria em adorar esse Deus, que tem um culto fervoroso e não um culto parecendo um culto fúnebre. Culto fervoroso, porque o Deus que está aqui é o Deus vivo, é o Deus eterno, cheio de poder, é um Deus que faz milagres, é um Deus que merece a igreja abrir a boca para adorá-lo, para exaltá-lo, é um Deus que merece toda a adoração, o fervor. Os anjos adoram dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a igreja precisa entrar nessa dimensão espiritual, não de gritos, nem de levantar as mãos, mas de um coração que pulsa fervorosamente pelo Senhor, que ama o Senhor de verdade. Eu te conheço agora de ver, mais do que quando eu passei por tudo aquilo. O final, Deus restaurou a sorte de Jó. Deus restaurou. Deus é o Deus que restaura a nossa sorte, irmãos. Escute aí, ó. Deus é o Deus que restaura a sua sorte. Jeremias capítulo 29. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar para você o fim que você deseja. Então vocês vão passar a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vamos ficar de pé para a gente orar? Quero convidar os nossos presbíteros para que esteja aqui à frente, embaixo, para nós orarmos com a igreja. Você que recebeu uma palavra do Espírito para a sua vida, e que quer viver essa experiência de ser curado das suas emoções,
das feridas da sua alma e quer viver assim, um momento de milagre, de restauração, durante o cântico, você vem aqui para frente, nós vamos orar pedindo a Deus para agir na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, aleluia, a te adorar pelo que és. Deus tem uma bênção para a sua vida, querido. Ele vem, o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Oh Deus, Deus, seja o louvor, seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, te adoramos. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Oh Deus, sempre será. aleluia. Deus. Levante suas mãos assim, ó. Não adoro Isso. pelo que Ele faz, Te adoramos, Deus. eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será. Mais uma vez, não adora. Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Isso. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Nós oramos como igreja, como líderes, como pastores, abençoando o teu rebanho agora, abençoando a tua igreja. Pedimos aqui, ó Deus, que tu operes com cura física, em nome de Jesus. Oramos que tu operes agora na vida da tua igreja, com cura das emoções. Pedimos aqui, ó Deus, que tu abençoes com cura familiar, em nome de Jesus. Quebre qualquer tipo de situação, de bloqueio, de barreira, de interferência do inferno, em nome de Jesus. Faça cair por terra. Oramos aqui, ó Deus, pedindo ao Senhor restauração financeira, econômica, restituição na vida da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Pedimos aqui, ó Deus, uma restauração da vida espiritual, a vida na tua presença, uma dependência, uma entrega em nome de Jesus, conversão, mudança de vida, em nome de Jesus, sensibilidade espiritual. Pai, que cada um de nós possamos ser revestidos do Senhor e viver na força do teu poder, em nome de Jesus, ó Deus, que os teus filhos que vêm agora na tua presença sejam agraciados com uma bênção. Aleluia, aleluia. Oh Deus, recebe a unção. Oh, glória a teu nome, Senhor. Unção de ousadia, unção de conquista, aleluia, unção de multiplicação. Oh Deus, derrama a cura do Senhor. Recebe a cura, recebe a unção. Derrama sobre a tua igreja. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Isso, cante, queridos. Peça ao Senhor para derramar. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia,
baixa, unção de multiplicação. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar, queridos. Glória a Deus.